Dia, filhinhos de Deus, Deus abençoe, que vocês não reparem minha voz que está um pouquinho rouca. Vamos iniciar o nosso dia com uma oração e também com a palavra de Deus para vocês. Deus colocou no meu coração, filhos de Deus, vamos iniciar o nosso dia com uma oração e com a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Então peço para que vocês venham fechar os seus olhos, colocar a mão no coração, que vocês venham concentrar e orar ao Senhor Jesus para que Ele venha falar com vocês. Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor, meu Pai, venha direcionar esse vídeo, que o Senhor venha direcionar as minhas palavras, que o Senhor venha direcionar cada palavra que eu vou dizer aqui para os seus filhos, as revelações da tua palavra para a glória do teu nome, para que seus filhos sejam edificados, exortados, purificados, curados, transformados e que eles venham estar mais firmes na tua presença, conforme, meu Pai, a ação do Espírito Santo através da tua palavra, porque eu sei, meu Pai, que a sua bondade é grande e infinita, meu Pai. Este é o motivo porque nós estamos no dia de hoje, aqui nessa manhã, e te agradecemos por mais um dia, meu Pai. Entrego a minha vida, a vida dos seus filhos nas suas mãos e que seja feita a tua vontade aqui nesse vídeo. Salmos 102. Arrependimento e esperança. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dar-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como fornalha. Ferido como erva, secou-se o meu coração, até que me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já não se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam em toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Porque por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste, Deus? Como sombra que declina assim os meus dias e eu me vou secando como relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os seus servos amam até as pedras de Sião e se condói do seu pó. Todas as nações temerão o seu nome, Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião e apareceu a sua glória. Atendeu a oração do desamparado e não desenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário desde os céus baixou vistas à terra, está olhando a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados da morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor, ele abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujo anos se estende por todas as gerações. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Aqui é os filhos de Deus suplicando pela misericórdia de Deus, arrependimento e esperança, né? É Deus dizendo aqui que Ele está se levantando por você, que está clamando ao Senhor Jesus pela misericórdia, muitas vezes por situações que você está passando. Muitas vezes problemas na sua vida, perseguições, desprezos, solidão, escassez. É Deus dizendo: a situação que você está vivendo te doeu, foi sofrida, foi injustiça que você viveu. Mas Deus está dizendo que Ele está se levantando ao seu favor para te defender e te responder agora, a partir desse momento. Outra palavra é Esther. Capítulo 9. Os judeus matam aos seus inimigos. Vamos ler tudo porque vocês vão entender o que eu estou falando e vou dizer aquilo que Deus quer que eu entregue para vocês. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar, no dia em que os seus inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que... Eu vou ler outra versão que vocês vão entender melhor. Eu estou entendendo, que estou lendo mais para vocês vai ser melhor. A versão transformadora. A vitória dos judeus. Aqui é Deus falando para você que Ele é a sua justiça, que Ele vai trazer paz e que Ele está novamente dizendo que está se levantando por você e você vai agradecer por ter passado por muito tempo de sofrimento, muitas portas fechadas, muitos problemas, tempos de injustiças. E Ele está dizendo que você vai agradecer porque agora é o tempo que Ele vai se levantar para te responder. Assim, no dia 7, Esther 9. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se, aqui Deus falando que Ele venceu seus inimigos. Reuniram-se em sua cidade, Deus se levantando e dizendo que Ele venceu já a sua causa. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. O seu problema pode ser muito grande, né? O seu gigante, os seus inimigos, a perseguição, os seus problemas pode ser impossível. Mas Deus está dizendo que Ele está se levantando e vai resolver o seu problema. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhe, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais dos reis ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei. À medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiaram. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata. Também mataram Parsandata, Dalfon e Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado o número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã.
Mandou chamar a rainha Esther e disse: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Ramã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais o deseja? Seu pedido será atendido, diga-me, e será feito. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, me dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto de Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março, e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram o dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado. A data é que se alegram e festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei, tanto aos de perto aos de longe, instruindo a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrasse com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos, distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos, em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Ramã, filho de Hamedata, o Agadita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamados Purim. Mas quando Esther foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Ramã se voltar contra ele. E Ramã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordavam em dar início a essa tradição, em transmiti-la aos seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias da data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhe paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias, na data determinada, conforme o decreto tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esther. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como havia estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmou as orientações para a festa de Purim e tudo foi escrito nos registros. Aqui é Deus dizendo para você a mesma palavra que ele deu no início, que foram aqui, essa palavra é uma palavra muito forte, né? Onde houve onde houve mortes, né, contra os inimigos, onde os judeus conseguiram vencer seus inimigos. E eles marcaram uma data para celebrar essa vitória deles, porque foram perseguidos por muito tempo e sofreram muito. Então, é Deus dizendo assim, que as situações que você está passando pode ser de muita injustiça, de perseguição,
de muitas batalhas, muito sofrimento, muita escassez, muitas portas fechadas, falta de paz, depressão, ansiedade, seja o que você esteja passando, pode ser que seja muito tempo de batalha. E você pode dizer que pode ser que isso seja sido muito difícil, muito injusto, até quando, Senhor Jesus? E Deus está dizendo que Ele está se levantando contra os seus inimigos e que Ele está te dando a vitória. Depois de muito tempo de espera, agora é o tempo que Ele está se levantando para te dar a vitória. E Ele está dizendo que é o tempo de você agradecer, de você dar ações de graça ao Senhor Jesus, onde você vai estar de coração aberto, fazendo isso de todo o coração por tanto tempo de espera e de sofrimento. Então Deus vai te dar a vitória, está se levantando contra os seus inimigos para te dar a vitória. Mais outra palavra Deus me deu. João 14. Jesus, o caminho para o Pai. Não deixe que seu coração fique aflito, filhos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês tanto tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Então o foco aqui da palavra é: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Então Deus está dizendo aqui, resumindo a primeira, a segunda palavra, a terceira, que Deus, Ele está ouvindo a sua súplica, está tendo misericórdia, está se levantando, está resolvendo a sua causa impossível, vencendo os seus inimigos. Pode ser que os seus inimigos sejam, às vezes, uma causa impossível sua, os seus problemas, às vezes problemas de saúde, problema espiritual, portas fechadas. E Deus vai trazer a resposta, o milagre na sua vida, vencendo seus inimigos e vencendo seus gigantes na sua vida. E também te consolando com a palavra, onde Ele está dizendo que Ele está dizendo para você que Ele tem muitas moradas. Que Ele tem, lendo aqui, com foco na palavra do Senhor Jesus, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar lugar para vocês. Deus está consolando você, dizendo que o conforto, o consolo é o Senhor Jesus, que é para você confiar nele, agora ter paz, é tempos de paz. Sofreu por muito tempo, a vida tem muitos problemas, tempos difíceis, provações, tribulações, mas a palavra de Deus diz que nós teremos aflições e venceremos. Então o tempo aqui é um tempo que é temporário, nada que é eterno, nada vamos levar daqui, a não ser a nossa alma e nosso galardão. Vamos ser felizes aqui na terra, viver a promessa do Senhor Jesus, mas o nosso galardão está no céu. Então não pense assim, nas coisas, não foque tanto nas coisas da terra, Deus está dizendo, mas pense no seu galardão que Deus vai te dar também lá no céu. Que aqui é passageiro, aqui é aprovação, aqui é para você se iluminar, aqui é somente para você crescer, estar mais perto de Cristo e que está perto da volta de Jesus e que seu galardão está no céu. A sua paz eterna virá, não só na terra, mas também no céu. Então a sua segurança é Cristo. Então Deus já preparou morada para você. Na onde? Na paz de espírito, na cura, na providência, no livramento, na transformação de vida, na prosperidade em todas as áreas, no amor de espírito, no amor que você precisa, no livramento, nas portas abertas e também na sua salvação eterna. Porque você tem que focar agora, a partir de agora, na sua salvação eterna. Então a sua segurança, por mais que você passe tribulações, provações, situações difíceis, a sua segurança será: eu estou com Cristo e tudo isso vai passar. E na eternidade eu vou ter a minha paz e não sofrerei mais. Apenas aqui é um teste e tudo passará. Então eu vou passar com fé, com alegria, com força, vou ter ânimo e vou suportar
tudo aquilo que eu vou ter que passar, mas juntamente com Cristo, colocando as soluções, os conselhos de Cristo em prática, para que eu venha receber a minha vitória e também receber a minha paz na eternidade. Então Jesus está dizendo, agora é tempos de paz. 5. O pecado de Judá. E não só, a misericórdia, a justiça para os filhos que estão passando injustiça, e também o consolo de Deus, a paz, a providência, por tanto tempo de espera. Deus está se levantando com força para você, mas também justiça para o mundo. Jeremias 5, os pecados de Judá. Corram por todas as ruas de Jerusalém e diz o Senhor assim, procurem por toda parte e busquem em cada lugar. Se encontrar ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram, tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade, feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagaste, mas eles recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como pedra, não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que a justiça de Deus exige. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conheces os caminhos do Senhor e entende o que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livram-se do jugo de Deus e quebram suas correntes. Agora, um leão do bosque os atacará. Um lobo do deserto os destruirá. Um leopardo ficará à espreita dos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair, pois sua rebeldia é grande e muitos são os seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim. Juram por deuses que, na verdade, não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos. E, no entanto, cometeram adultério e se reuniram para os prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejo. Cada um relinchando para a esposa do seu próximo. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Essa é a versão transformadora, não está escrito assim na outra versão, tá bom? Então pode ser que esteja de uma forma diferente, outro significado. Acaso não devo castigá-los por isso? Mas é Deus dizendo que são pecados graves que as pessoas estão cometendo, entendeu? Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como essa? Então quando fala idolatria, prostituição, é quando você está praticando o que é abominável a Deus, entendeu? Pecados graves. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como essa? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas. Cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. Olha Deus dizendo aqui, vão entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas. Cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, ele não vai nos incomodar, nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são tagarelas que não falam em nome dele, que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Com exclamação, Deus dizendo, portanto, as pessoas dizendo, que suas calamidades caem sobre eles mesmos. É como se fosse falso profeta dizendo, praguejando as pessoas, mas é Deus usando eles para alertar. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque meu povo fala desse modo, minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes, devorarão suas colheitas e seu alimento, seus filhos e suas filhas, devorarão seus rebanhos, seu gado, suas uvas, seus figos, destruirão suas cidades fortificadas que vocês consideram tão seguras. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar, por que o Senhor nosso Deus fez isso conosco? Responda, vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Palavra forte.
aqui vocês conseguiram entender o que Deus está dizendo. É exatamente a palavra que Deus deu em outro vídeo, né? Deus trouxe justiça para vocês, mas também vai trazer justiça para o mundo, para a perversidade que está acontecendo, para a calamidade das pessoas, para a perversidade, a ruindade, a maldade do homem, para a multidões, os mares de pecados como Sodoma e Gomorra. Então virá a justiça de Deus sobre a terra. Deus está dizendo que não vai destruir as pessoas por completo, porque é apenas o início, né, do sinal do fim dos tempos. Mas Ele está dizendo que Ele vai fazer a justiça e terá calamidades. Serão perseguidos por pessoas das trevas que Ele vai permitir que venham sinais. Então Deus trará justiça para o mundo, mais uma vez estou dizendo, a partir de agora. Mas Deus nos promete, através da palavra, que Ele diz aqui no início, né? E resumindo tudo para vocês entenderem, Deus vai trazer calamidade, vai trazer os sinais dos fins dos tempos, acontecimentos ruins, né? Que são pessoas que estão rebeldes, estão blasfemando contra Deus. Mas Ele trará a misericórdia para as pessoas que estão suplicando a misericórdia de Deus. Ele vai se compadecer de você. Ele trará a justiça e a paz para você, que é humilde de coração. Então Ele estará se levantando contra você, com você e te guardando debaixo das asas deles, porque Ele diz que há muitas moradas no céu. Então, através da palavra de Deus, Deus nos diz que é apenas o início das dores, que não devemos temer, mas se animar, se fortalecer na presença, se encher da presença de Deus, para que a gente venha suportar e não ser enganado pelos sinais dos falsos profetas e ser guiado pela voz do Espírito Santo. Então é Deus nos confortando com a palavra dele, mas uma exortação e um alerta para as pessoas que estão longe, estão zombando, estão brincando com o nome de Deus. Então quando virar os sinais, é hora de a gente se apegar mais na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês.